Estamos aqui para gravar o vídeo final dos nossos projetos, do projeto que nós procuramos desenvolver na Escola Elias Alfredo Cury, e para falar das nossas impressões da primeira fase e dessa fase agora onde nós estamos encerrando. Aqui estou eu, o Thiago, a Eugênia, a Carlinha e a Ingrid está aí de trás da câmera gravando o vídeo. A Ingrid vai falar acerca dos objetivos da justificativa inicial. Bom, o projeto apresenta grandes benefícios no ensino-aprendizagem, propondo estimular o prazer pela leitura. Os objetivos: geral, despertar o interesse pela leitura. Os específicos: desenvolver capacidades interpretativas, conhecer os mecanismos de construção textual, produzir textos e revisar os conteúdos de semântica e sintaxe. Ok, esse é um dos objetivos principais do nosso projeto. Carlinha? Bom, esse projeto nasceu primeiramente quando a gente fez observações na Escola Elias Alfredo Cury, que oferta do primeiro ao nono ano, entre os turnos matutino e vespertino. A gente primeiro observou 10 aulas de língua portuguesa e, mediante essas aulas, as entrevistas que a gente fez com gestores e professores, nos foi relatado e a gente notou que a maior dificuldade era a leitura entre os alunos, era o interesse da leitura. Então, nos foi proposto para a gente fazer um projeto que pudesse de vez sanar tudo isso, que desenvolvesse o interesse dos alunos pela leitura. Então, a gente fez esse projeto com o intuito de desenvolver mais a capacidade deles pela leitura e também a gente mostrar os gêneros textuais para eles, para a gente poder conhecer esses gêneros e se sentir mais, como é que eu posso dizer? Mais à vontade, né? Mais à vontade, conhecendo, intimado. porque quando a gente conhece algo e a fundo, a gente fica mais dentro do assunto. Então a gente fez isso, a gente apresentou, o gênero escolhido foi o conto e a crônica, e a gente também procurou trabalhar com eles a interpretação, porque quando a gente consegue entender algo que a gente lê, a gente cria mais uma simpatia pela leitura, porque é muito bom, a gente lê algo e entende, e com isso a gente vai criando um hábito. Eu entendi, então que bom, eu vou querer entender muito mais, e assim vai, não é, Thiago? Isso é verdade. Nós tivemos dentro do nosso projeto central, de modo geral, nós procuramos desenvolver da seguinte forma, da seguinte metodologia. Pensamos o seguinte: como tínhamos 5 aulas para desenvolver esse projeto, nós fizemos da seguinte forma. Colocamos a primeira aula uma forma de apresentar os 2 gêneros que nós tínhamos escolhido, que era a crônica e o conto. Que seriam esses 2 que nós tínhamos escolhido. Então, a primeira aula ela serviria para apresentar. Como é que seria a apresentação desse gênero? Nós escolhemos alguns, está no projeto, nós depois vamos publicar aqui no Facebook o nosso projeto, né? Pode ser, né? Sim. Projeto escrito. Então, nós escolhemos alguns contos e algumas crônicas. O conto e a crônica, por eles serem narrativas curtas e também estarem relacionadas ao conteúdo que eles estavam estudando, que era o foco narrativo. Então, o que acontece? A primeira aula seria para isso. Como é que nós íamos fazer? Nós íamos fazer a leitura desses textos junto com os alunos, imprimindo o texto, levando para eles, e em sala de aula nós íamos ler alguns desses gêneros junto com eles, para que eles tomassem conhecimento das histórias, para que eles tomassem... os principais da escola, só que nesse ponto ainda não, nesse ponto seria mesmo a apresentação do trabalho, né? A segunda aula, a segunda e a terceira aula, elas serviriam para trabalhar a interpretação desse texto. E como sendo um dos nossos objetivos, revisar os conteúdos de interpretação textual, de semântica, de sintaxe, nós procuramos fazer a seguinte circunstância. Na segunda aula, nós ensinaríamos alguns mecanismos de semântica, tais como, por exemplo, figura de linguagem, a forma como essas figuras de linguagem elas se contrapõem dentro do texto para trazer uma significação. Na segunda aula, nós trabalhamos mais a sintaxe e a gente ia trabalhar o processo de construção do texto, não mais o processo de interpretação, mas o processo pelo qual ele foi construído. E isso nós íamos utilizar a sintaxe, trabalhando as conjunções e os pronomes, de forma inicial. A quarta aula seria uma aula importante, que seria a aula que revisaríamos os 3 últimos dias, que seria o dia da produção textual. Então, na quarta aula, nós faríamos a produção textual, e aí nós proporíamos, por exemplo, a seguinte circunstância.
ou nós daríamos um texto já iniciado, Sim, pra eles colocar o final, né? tipo assim, nós colocamos um texto já iniciado para que eles Desenvolvesse desenrolem a história, ou então a gente já dá um final e eles fizessem comer. e eles Desenvolvesse. fizessem uma história até chegar naquele ponto. Tudo isso no intuito de fazer com que eles produzam alguma coisa a partir daquilo que eles leram. Né? Então é uma das nossas tentativas. A fase final é a fase de veiculação desses textos, né? Que a gente proporia mais duas circunstâncias. Ou veicular dentro da própria sala de aula, uns com os outros, ou a gente fazer a exposição No mural da escola. no mural da escola. Tu tá me cortando. No mural da escola. Tá? Aí o que acontece? Então, esse era o nosso projeto. Né? Esse era o nosso projeto. Para que os alunos despertassem o seu interesse. Trazer eles para esse universo da leitura, né? Exatamente. Apesar de que é muito curto o projeto, né? Muito curto. Uma semana, 5 aulas, é muito curto. Assim, não dá pra gente fazer muita coisa. Mas foi isso de antemão que pensamos. Né? Aí a gente tem algumas considerações a ser faladas. Sim, apesar do limite do tempo, né, ser curto, mas o nosso objetivo realmente era esse, né? De levar a eles esse pedacinho da leitura. De, através da leitura, eles terem domínio do gênero textual, fazer interpretação, né? Que é o mais importante, e Produzir, exatamente, produzir em cima das figuras de linguagem. Porque, querendo ou não, elas estão centradas no texto e elas serviriam como norte para eles se situarem. porque, tipo assim, o gênero ele vai servir exatamente para que ele conheça vários, né? Conheça muitos. E a interpretação, de forma essencial, e também a produção textual. Sim. Como nós temos que falar um pouquinho da última, né, das nossas últimas experiências, então assim, foi legal, né? Ir lá e observar. Sim, conhecer a fundo como é que está acontecendo, como a língua inglesa está sendo ensinada. A Eugênia fez a entrevista com o gestor, né? Sim. E esse projeto, por exemplo, ele nasceu exatamente do que os diretores e professores disseram, né? Sim. Que os alunos tinham uma Dificuldade com a leitura, a escrita e a leitura, né? Aí a gente tentou mostrar para eles, né, esse pedacinho que estava faltando. Então, mesmo as aulas, mesmo O tempo corrido. o tempo corrido, né, eu acho que a gente conseguiu deixar alguma coisinha para eles. E foi muito bom as observações, a aplicação, né? Sim, foi maravilhoso. E aí é o seguinte, nós procuramos aplicar o projeto. Sim. Confessamos que não deu para aplicar, Não consegui. certo? Pela seguinte razão, o prazo apertado para a entrega desse material, do projeto para a professora, né? E também a escola passando por revisão e prova. Prova e recuperação, e esse final de ano ele não é fácil para que a gente aplique o projeto. Como nos foi proposto que construíssemos o projeto e que, pelo menos construído, ficasse melhor, então assim o fizemos. Bom? E nós só queremos dizer o seguinte, que foi uma experiência nova, né? Ótima. Prática dos projetos Desafiadora. pedagógicos pelo Facebook, a maior parte da interação foi assim. Foi muito bom. E de uma forma ajudar eles, né? Sim, também. Também. E para conosco foi desafiadora, fez a gente sair da zona de conforto. Isso a senhora pode estar ciente do que aconteceu. Foi bom esse contato com a sala de aula? Antes do estágio. Tipo assim, eu tinha minhas dúvidas. Eu achei que não ia dar certo. Você comentou isso. Eu comentei com a professora que eu usei professora, esse negócio não vai dar certo. Não é que deu. Tá aí. Né? Mas nós Tá queremos aí. só aqui, professora. Não é Não, diálogo, É. não quero desse tipo de coisa distante, não. Pois. Nós agradecemos a experiência, que foi muito legal. É isso aí. Muito obrigada, professora.